Em entrevista à Globo News, na última sexta-feira, o líder do MST, João Pedro Stedley, admitiu que o MST não invadiu terras nos últimos 4 anos por medo de Bolsonaro. Coloca o vídeo, por favor, produção, do Stedley falando. Promovidas, lideradas pelo MST. Eu até anotei aqui. No governo Fernando Henrique, 8 anos, 2.500 ocupações. No do Lula, também 8 anos, 2.000 ocupações. No da Dilma, 5 anos, 1.000 ocupações. Temer, 1 ano e meio, 54 ocupações. Bolsonaro, 4 anos, 24 ocupações. Nos 3 primeiros meses do governo Lula, 17 ocupações. Quer dizer, o MST ficou quietinho durante o governo Bolsonaro. E quando chega um governo que você apoiou, o MST apoiou, que é o do Lula, vocês vão à luta. Não é uma coisa estranha? Por que essa coisa de ficar fazendo ocupações num governo que você apoia e num governo que você era adversário, fica quieto? Ora, durante um governo fascista, como foi do Bolsonaro, quem é que se atrevia a fazer alguma coisa? Medo de levar tiro. Corria risco de vida. Assim como os operários não fizeram greve, assim como não teve ocupação de terreno e com a vida... Aí, Rodrigo, resposta que ele deu, Constantino. Nada como uma boa confissão, né? Corria risco de vida, né? Vagabundo, criminoso, invasor de propriedade, num governo que defendia o proprietário. Será que ele estava com medo? Privada, né? Será que agora, medo? o entrevistador também é outro, esquerdinha incurável da Folha, né? E essa normalidade com que o Brasil, né, da elite, da mídia, trata um sujeito que em qualquer país sério do mundo estaria preso, já é algo também escandaloso. Então, é óbvio, o governo Bolsonaro tinha uma visão de que o produtor rural precisa ser protegido, defendido e enaltecido. E o governo atual é companheiro do MST e não consegue nem disfarçar, né, que outro dia saiu na Folha de São Paulo uma chamada plantada que dizia assim, Lula estaria irritado com o MST pelas invasões e tudo. Ele levou a tiracolo esse sujeito para a China. Quando começou o papo de CPI do MST, que hoje foi instaurado, veio a turminha toda do PT, a começar por Gleisi Hoffmann, presidente, falar, não mexam, eles são um movimento social maravilhoso e blá blá blá. Pô, tá no governo de vocês invadindo, espalhando medo, caos. Ué, vocês defendem mesmo assim? Então, vamos parar com o teatrinho mequetrefe, né? Nós sabemos o que acontece. O MST é um braço violento e ilegal do PT. E quando ele faz isso no governo do PT, é porque tem método. É porque a ideia é espalhar o medo, o caos, a insegurança. Isso é parte do projeto totalitário da esquerda radical. Então, não vamos fingir que existe ali um embate. PT e MST são farinha do mesmo saco podre, de um saco marxista, comunista, revolucionário e criminoso, que quer proteger bandido e demonizar, né, aquele que produz riqueza, emprego e carrega o PIB nas costas, principalmente que é o caso do agronegócio. Aí depois vem mensagenzinha de ministro, não, o Lula quer saber por que vocês não gostam dele. Talvez se você parar de financiar e apoiar invasor de propriedade rural e chamar o proprietário rural de fascista, talvez eles comecem a olhar com algum olhar mais positivo ou indiferente. Obrigado, Rodrigo. Fernando Holliday, agora, qual a sua análise sobre esse vídeo aí? Nesses momentos, eu me recordo de uma discussão que volta e meia tem surgido, né, nos corredores internos, digamos, da direita, de que se Bolsonaro for considerado inelegível, isso seria bom para a direita, porque nós teríamos um outro candidato, etc. e tal. Eu já fui muito crítico do Bolsonaro e abri mão das minhas críticas justamente por conta do risco que nós sofríamos e agora estamos vivendo, né, com o Lula no poder. E quando eu vejo entrevistas como essa do Pedro Stedley,
eu vejo como uma propaganda muito positiva ao Bolsonaro. E que eu não sei se é transferível a outra personalidade de direita. Porque, veja, é um líder de um movimento criminoso assumindo que deixou de cometer crimes por conta do Bolsonaro. Quer dizer, eu não consigo imaginar em uma propaganda mais positiva do que essa para o Bolsonaro. Considerando também que, assumindo os números do TSE, Bolsonaro é o segundo candidato à presidência da República mais votado da história do país, em número de votos absolutos. Nenhum outro sujeito teve mais votos do que ele, a não ser o que assumiu a presidência da República. Então, me parece que o governo Lula, por si mesmo, a sua própria atuação, do modo como está indo, e tudo tende a piorar cada vez mais com o Lula no poder, infelizmente para nós brasileiros, mas felizmente numa perspectiva de política futura, e acho que isso tende a ser cada vez mais como uma propaganda ao Bolsonaro. Na hipótese dele não ser considerado inelegível, acho que ele voltaria, sim, como candidato extremamente forte e com uma grande capacidade de levar a direita novamente ao poder, porque o Stedley resumiu a perfeição da propaganda do que foi o governo Bolsonaro. Quer dizer, foi um governo sem os crimes de invasão de propriedade, ou com uma diminuição drástica desses crimes no campo e nas regiões urbanas. Voltou. Aqui no meio Perdemos e voltou. Mas vamos lá. Foi um governo com reduções drásticas nesses crimes de invasões, tanto no campo quanto na cidade, e foi um governo também sem greves. Quer dizer, as greves também reduziram drasticamente. Houve algumas pequenas ameaças de greves dos servidores federais, por conta de um reajuste a menos e tudo mais, mas nada, absolutamente nada comparável com o que foi os governos Lula e Dilma. E não é só porque Bolsonaro era de oposição a esses movimentos, é porque ele tinha pulso firme no governo. Porque mesmo os seus números de invasão comparados ao do governo Temer, foram bem menores ainda, considerando que Temer ficou só 2 anos no poder e Bolsonaro ficou 4 anos, e comparado ao governo FHC, então, mas nem se diga, porque era um governo, em tese, de oposição ao MST e ao PT, mas um governo repleto de bunda mole, para colocar aqui o português correto, quer dizer, de pessoas que tinham medo desses movimentos e que não agiam contra os crimes que eles cometiam. E aí, quando você tem um presidente de pulso firme, é óbvio que esses crimes param na hora. E não somente em relação a esses movimentos ou a essas organizações criminosas disfarçadas de movimento, mas também em relação às organizações criminosas profissionais. Tanto é que os índices de violência caíram drasticamente, inclusive os índices de violência contra as minorias, contra transexuais, travestis, LGBTs, etc., como os índices de violência de uma maneira geral. Porque somente de se assumir um presidente com um pulso firme contra todo e qualquer tipo de crime, você já vê os resultados na prática. Então, eu vejo essa entrevista do João Pedro Stedley como uma das mais perfeitas propagandas daquilo que foi o governo de Jair Bolsonaro. É isso até que eu quero falar com o André. Ele mesmo demonstrou a seriedade do governo, né? Eu queria aproveitar este momento para fazer uma espécie de uma palavra de repúdio ao ministro Carlos Favaro, na entrevista que ele deu ao Roda Viva no dia 22 agora, né? Que ele falou o seguinte, abre aspas: o governo está tão aberto ao diálogo que convidou, por exemplo, os movimentos sociais para irem na missão para a China, o que é justo e legítimo. Favaro, o senhor é aqui do Mato Grosso, o senhor sabe, o senhor é produtor, que o MST não é movimento social, nem CNPJ ele tem, ele é invasor de terra. É isso que o MST é. E é por isso que o senhor não é bem-vindo nas festas do agro, como foi no AgriShow lá, em São Paulo, e provavelmente não vai ser bem-vindo em outras feiras, outras exposições que acontecerá no Brasil,
é por conta disso, desse tipo de fala do senhor que o senhor não é bem-vindo e não está sendo bem visto pela turma do agronegócio brasileiro. E com razão. Obrigado, André. Consta, tem mais algum comentário sobre essa pauta ou vamos para frente? Não, é só deixar aqui alguma expectativa em relação à CPI. Né? O Ricardo Salles foi muito firme. Aquela lacradora da Globo News tentou jogar uma casca de banana para ele, perguntando se ele tinha conflito de interesse. Ele falou, eu nunca fui produtor rural, não sou... Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Agora, conflito de interesse tem a Sâmia Bonfim. E aí foi logo com a faca, com corte tramontina, né, para cima da jornalista. Entendeu? Ela emprega como assessora a esposa do Zé Rainha, que está preso por extorsão e tudo mais. Outro líder desse movimento criminoso. A própria mulher já tinha sido também denunciada ou presa por crimes semelhantes. Então, assim, é bom deixar claro que existe um elo entre a esquerda toda, PSOL, PT, e esses movimentos criminosos, e a mídia, que insiste em chamá-los de movimento social ocupação. Veja que até eu esqueço sempre o nome desse sujeito aí da Folha de São Paulo que fez a entrevista. Eu esqueço porque é militante dos brabos, mas são 3 nomes, né? Mas a pergunta dele é a ocupação. Pô, me bota para entrevistar um vagabundo desse que eu falo, vem cá, invasão criminosa, por que você parou no governo Bolsonaro? Já é outro papo. Então é sempre esses eufemismos, né? Ocupação. Quando a turma deles comete crime, ocupação da reitoria, ocupação... Quando é a turma do outro lado, é invasão, terrorista e blá, blá, blá. Pô. Mário Sérgio Conte. O nome do jornalista esse, Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio Conte. Holiday, posso ir? Vou seguir aqui. 20h58. Vamos para mais uma notícia do dia. O governo Lula abriu na segunda-feira o edital do Novo Mais Médicos. Apesar do discurso de que o interesse é levar assistência médica aos rincões do país, o edital permite o ingresso de profissionais estrangeiros e brasileiros formados no exterior sem validação do diploma de medicina. Médicos, seriam os médicos sem diplomas? Sem validação. Sem a validação. Constantino. Bom, em primeiro lugar, todo mundo sabe que esse programa Mais Médicos não tinha nada a ver com levar médico para o interior do país e tudo a ver com financiar a ditadura companheira, né? Era Cuba que enviava esses médicos, entre aspas, né? É um produto de exportação do regime ditatorial cubano para vários países, porque faz esquema, né? E a ditadura retém 90% do salário. Então, era isso, né? Segundo lugar, é um desrespeito com a comunidade médica brasileira você não cobrar, não executar, não fazer o teste de revalida, né? Quer dizer, se eles são tão capazes assim, se a saúde cubana é tão boa, o que obviamente é um mito ridículo, né? Por que eles não fazem o revalida? É porque eles não são médicos de verdade, né? Eles são figuras ali, pessoas que recebem um treinamento básico, que no Brasil, sem nenhum demérito, mas são coisas diferentes. Aqui nos Estados Unidos, o enfermeiro faz quase tudo do procedimento, o médico estrela chega depois no final para dar uma olhadinha. Mas para a realidade do Brasil é um pouco diferente, eles estão muito mais para enfermeiros. Eles têm algum conhecimento, mas não são os médicos, né? Então, é uma piada de mau gosto esse troço. E voltar com isso, né, de novo, todo mundo sabe do que se trata o governo do PT. É uma quadrilha que chegou ao poder para abrir torneiras do setor público e promover a divisão do butim entre os seus comparsas. Só que tem comparsas internacionais também, gringos. Então precisa do BNDES, precisa voltar com mais médicos e por aí vai. Precisa mandar grana para os companheiros. Obrigado, Consta. Fernando Holiday, já passo para você já o comentário. O Constantino já resumiu bem, né, principalmente em relação a essa questão de desrespeito com os médicos brasileiros. Porque é falsa a ideia, e eu falei isso uma vez na Jovem Pan,
e teve esquerdista pulando da cadeira, literalmente. Mas, realmente, é falsa a ideia de que faltam médicos no Brasil. Médicos por habitante, se nós formos fazer uma média comparativa, até mesmo com alguns países desenvolvidos, como o Japão, Canadá, etc., nós não estamos muito distantes assim da média. O grande problema é que nós não temos médicos em regiões distantes. E aí, tanto em regiões periféricas de grandes centros urbanos, como aqui em São Paulo, mas principalmente no interior do país, no sertão do Nordeste ou em regiões mais afastadas da região norte, principalmente. E aí nós temos uma dificuldade, que é o atrativo desses médicos para essas regiões. Primeiro porque o salário é muito baixo, e quando há oferta de um salário alto, há um risco muito grande de calote. Não é raro nós encontrarmos médicos que, inclusive, são aprovados em concursos de determinadas prefeituras, com salários que assim, não são também estrondosos. Tem lá os seus 14, 15 mil reais, que é um salário razoável para um médico, né, considerando 6 anos de formação, mais a residência, a atuação e tudo mais. Só que aí eles não recebem, porque as prefeituras simplesmente não pagam, aí atrasam o salário, atrasa 13º, aí começa a parcelar o salário, enfim, sem falar que o sujeito ele tem que mudar de vida, ele tem que sair dos grandes centros urbanos onde ele se forma para ir para o interior e leva a família toda e tudo mais. Então, assim, ele tem todo um custo pessoal para si que não é compensado por essas prefeituras. E aí, nesse sentido, até faria realmente sentido você ter um programa com mais médicos para incentivar estes médicos brasileiros a irem para o interior ou para essas regiões onde os médicos estão realmente sendo mais necessitados. Porque número de médicos disponível no Brasil nós temos, mas não é isso que o Mais Médicos está fazendo. A média salarial que ele oferece é até relativamente mais baixo do que muitas prefeituras oferecem. E, aliás, essas prefeituras vão parar de oferecer essas vagas, porque é muito melhor deixar a conta para o governo federal pagar, e vão vir médicos estrangeiros, na maioria das vezes. E muito provavelmente nós vamos ter de novo médicos cubanos vindo para cá e deixando o seu dinheiro obrigatoriamente em Cuba, até por conta do risco de parentes acabarem sofrendo com a ditadura lá. Inclusive, eu lembro que ainda no governo Dilma, quando o Caiado era deputado pelo DEM, ele teve que acolher uma dessas médicas na liderança do DEM no Congresso Nacional. E ela teve que dormir na liderança do DEM, porque estava com medo de sofrer uma espécie de sequestro, né, ser extraditada para Cuba e lá ser torturada ou até mesmo morta. Isso para dar um exemplo do que esses médicos estavam sofrendo no programa da Dilma Rousseff. E agora, eu acho que também pode ser que nós tenhamos uma onda de médicos argentinos, considerando que há uma preocupação muito grande do PT em salvar o governo da Argentina e, claro, trazendo médicos deles para cá, acaba ajudando. A diferença é que a Argentina ainda não é uma ditadura, pelo menos não explícita como em Cuba. E aí, obrigar eles a deixarem o salário deles por lá vai ser um pouquinho mais difícil. Show!